Olá pessoal, tudo bem? Jordano Campos falando mais uma vez sobre cirurgia ortognática. Desta vez nós estamos com a parte 3, onde a gente vai falar dos nossos pacientes que têm um prognatismo mandibular, o famoso classe 3. Então a gente traz o caso dessa paciente que inicialmente me procurou no consultório porque tinha terminado um tratamento ortodôntico e não estava feliz, porque o rosto dela não tinha ficado bonito. Então nessa paciente ela foi submetida a uma descompensação ortodôntica e aqui a gente vê como ela ficou no pré-operatório. Então a paciente que tem uma mandíbula projetada à frente, no entanto ela também tem associada uma face longa. Então a gente fazendo a classificação dela no padrão de Capelosa, ela é uma paciente prognata, face longa. Então a cirurgia ortognática neste caso vai corrigir essas alterações, que do ponto de vista facial a gente vê um terço inferior aumentado, uma mandíbula projetada um pouco mais à frente do que a maxila. E do ponto de vista oclusal, o que a gente vê? Uma mordida cruzada anterior, que neste caso apresenta ainda um pouquinho de desvio para a direita, como vocês podem observar nesta imagem. E do ponto de vista de perfil, a gente vê do ponto de vista oclusal o que? Uma classe 3 de canino e de molar bilateral. E aí a gente parte para o planejamento virtual. Neste planejamento virtual, no caso dela, a gente teve que fazer o reposicionamento superior da maxila e avançar essa maxila. Além da mandíbula, para poder encaixar, pode parecer estranho, né? Mas ela teve que fazer um avanço mandibular, tanto da mandíbula como do mento. Por quê? O plano oclusal dela era tão inclinado, né, em torno de 20 graus, que a gente teve que ir para 14, que isso daí acabou promovendo um avanço no corpo de mandíbula e também no mento. E aí a gente mostra para o paciente o pré e o pós-operatório. Então neste caso aí do ponto de vista frontal a gente vê como reduziu essa região da face dela. Então como a gente encurtou esse terço inferior da face da minha paciente. E que do ponto de vista de perfil a gente conseguiu trazer um equilíbrio para esse perfil facial, deixando o paciente num perfil mais reto, um perfil ortognata. E aqui a gente consegue ver qual é o resultado dessa paciente após 6 meses da realização da cirurgia. Então a gente vê agora um rosto mais equilibrado, um perfil facial mais harmônico, uma mandíbula bem contornada e que do ponto de vista frontal a gente conseguiu manter uma boa simetria facial e uma exposição adequada dos incisivos superiores, porque é ponto fundamental na estética da face e também do sorriso. Então, quando a gente compara o antes e depois aqui, a gente vê como essa face ela era alongada nessa foto da esquerda e como agora ela está coincidente com os outros terços da face, tanto o terço médio como o terço superior. Além disso, há uma boa exposição do sorriso, do incisivo, que antes ele era muito mais projetado. Aqui nessa imagem da esquerda a gente consegue ver até o bracket dela e que na imagem da direita a gente só vê a parte incisal, denotando um posicionamento vertical correto desse incisivo. Então aqui o antes e depois na vista de perfil, uma paciente que tinha um perfil prognata, face longa, e agora ela está com um perfil ortognata e com a face reta. E aqui é um paciente no sorriso, como o posicionamento do lábio ficou adequado em relação ao sorriso desta paciente. E aqui já finalizada a ortodontia, a gente vê que há uma melhora da relação labial. Então a paciente que tinha uma incompetência labial agora ela não tem mais. No sorriso a gente observa uma exposição adequada desses incisivos de forma correta. E quando a gente compara no perfil, a gente vê um reequilíbrio da face dela, principalmente do ponto de vista de altura, mas principalmente antero-posterior, trazendo agora um perfil mais harmônico, mais reto. E aqui a gente vê a oclusão, em como esses dentes se encaixam de forma adequada. A ortodontia é realizada pelo Dr. Pedro Paulo Gato. Então aqui a gente vê a linha média coincidente, a chave de canino de forma adequada também, denotando que essa paciente vai ter uma estabilidade desse tratamento no longo prazo. E quando a gente compara no antes e depois, a gente olhando essa foto da esquerda, uma mordida cruzada anterior e agora, posteriormente, uma chave de mordida adequada, né, sem nenhuma mordida cruzada, com a chave de canino também, todos no posicionamento correto. Aqui na vista de perfil do lado direito, da oclusal do lado direito,
e ao perfil do lado esquerdo. E aqui a gente consegue comparar essa paciente do ponto de vista de perfil antes da cirurgia e agora no perfil depois da cirurgia, e essa terceira imagem mostrando como o posicionamento antero-posterior desse dente ficou adequado, permitindo assim que a paciente tenha um rosto bonito, mas também um sorriso bonito, principalmente porque a gente acertou do ponto de vista vertical e antero-posterior o posicionamento desse incisivo central. A gente vê um paciente mulher, né? Mas vamos ver como é que é um paciente homem que é submetido a esse tipo de tratamento. Então esse paciente, inicialmente, quando você observa do ponto de vista de frente e de perfil, a gente não enxerga tantas alterações. A face dele estava até um pouco reta. No entanto, do ponto de vista oclusal, é um paciente que apresenta uma mordida bastante colapsada, com um desnível de maxila, ao lado da maxila do lado direito está mais para baixo, um desvio da linha média mandibular, uma classe 3 dentária também, que isso daí estava provocando uma maloclusão muito significativa e que, do ponto de vista ortodôntico, não foi possível realizar a correção somente com o aparelho, sendo o paciente indicado para a realização da cirurgia ortognática. E aí, neste caso, no pré-operatório, a gente consegue ver como a face do paciente acabou piorando um pouco. Por quê? As compensações dentárias que mascaravam essa alteração esquelética, elas agora foram corrigidas. Então foram feitas as descompensações. O incisivo, o dente de cima que estava apontado mais para frente, foi jogado mais para trás. O dente de baixo que estava mais para trás foi mais para frente. Então isso daí acaba evidenciando mais um pouco essa alteração do paciente do ponto de vista estético facial. E aí a gente consegue ver um paciente que tem uma deficiência anteroposterior da maxila, a maxila está muito para trás e ela está inclinada para um dos lados. O lado direito está mais baixo que o lado esquerdo. E a gente consegue ver no perfil que a mandíbula está muito avançada. Então a mandíbula ela está projetada mais para frente do que deveria. E aqui na vista de 3/4 a gente consegue ver justamente o quê? Que esse paciente ele não tem projeção nenhuma da região do terço médio, então a gente não tem contorno facial, o contorno facial dele é reto. E do ponto de vista oclusal, a gente observa a mesma classe 3 e o desvio significativo da mandíbula, que neste caso ali está desviada para o lado direito. Ainda tem também uma ausência do elemento 46, como vocês podem ver aí na vista de perfil, da oclusal do perfil, e do ponto de vista do oclusal do perfil do lado esquerdo, a mordida cruzada anterior e o canino em classe 3. Então esse paciente, para a gente corrigir isso daí, o que é que foi feito? Como o lado direito dele, que apresentava uma exposição maior dos dentes, era o lado que estava mais adequado do ponto de vista estético, o lado esquerdo foi corrigido nesse sentido. Além disso, foi feito um avanço de maxila para corrigir essa mordida. Além do avanço de maxila, a gente também fez o recuo de mandíbula e para que o queixo do paciente, por ele ter um aspecto já de queixo mais forte e isso não ficasse tão modificado, a gente ainda fez uma mentoplastia de avanço. Então o objetivo dessas 3 movimentações foi permitir que o meu paciente saia de um queixo que tinha um avanço ali de 2,6 para ficar no 0. Que a linha vertical verdadeira é uma das minhas referências que eu utilizo para o posicionamento anteroposterior do mento, que nada mais é do que uma linha que passa do ponto subnasal e que vai se relacionar com a ponta do queixo. Então, neste caso aí, a gente deixou ele zerado, 0,10, como vocês podem ver na posição final. E aqui o avanço da maxila, que foi em torno de 3 mm do lado direito e 6 mm do lado esquerdo, e que a gente reposicionou ela inferior do lado esquerdo entre 2,5 na região anterior e 3,7 na região inferior. Além disso, o mento dele foi posicionado para frente em 3 mm para justamente corrigir aquela alteração que ele apresentava do ponto de vista antero-posterior e deixar ele zerado. Senão ia ter que deixar ele com -3. E -3 mm da linha vertical verdadeira não é interessante para esse paciente, principalmente quando ele é homem. Então a gente consegue ver nesse paciente o posicionamento inicial e final do ponto de vista frontal. A gente consegue ver o posicionamento inicial e final do ponto de vista de 3/4, mas a principal mudança dele é o posicionamento inicial e final do ponto de vista de perfil. Então esse paciente, quando ele se enxerga, ele tem que dar a aprovação, dizer que ele gostou do que viu, e aí ele aprovando, a gente executa o procedimento cirúrgico. Então vamos ver agora como é que esse paciente ficou
após 45 dias, essa é a nova face do meu paciente. Então a gente vê o quê? Uma face completamente equilibrada, né? Uma projeção anteroposterior da região de terço médio de forma adequada. A gente vê agora um contorno facial nessa vista de 3/4 e um perfil ainda bem definido, com a mandíbula posicionada mais para frente, tá certo? Deixando ele ainda com características que eram deles e que faziam muito sentido. Então, neste paciente, a gente não modificar as características que ele já tinha antes foi importante para ele ficar feliz com o resultado. E do ponto de vista oclusal, a gente vê ainda algumas necessidades ortodônticas. Ficamos com um pouquinho de desvio da linha média inferior. Então, mas do ponto de vista de canino, eles estão bem encaixados, os caninos em classe 1, em chave. E aqui a radiografia pós-operatória já de mais tempo, de mais de um ano, mostrando aí as placas e os parafusos posicionados, tanto na maxila como na mandíbula. E o paciente com a ortodontia finalizada, né? Neste caso com um sorriso mais bonito, né? Um posicionamento adequado anteroposterior dessa maxila, da mandíbula, um perfil que o agrada e que também agrada a mim, fico bastante satisfeito com esse perfil. E aqui a gente consegue ver, né, a correção da oclusão, as chaves de canino, chaves de molar, ortodontia realizada pelo Dr. Aproniano Martins. E aqui a gente consegue ver o que? O antes e depois desse paciente, como ele tinha um desnível oclusal significativo e agora essa maxila está na posição correta, e como ele tinha uma deficiência anteroposterior da maxila e que agora essa maxila está na posição correta e o queixo dele também muito parecido como era antes da cirurgia. Por quê? Apesar dele ser um classe 3, um prognata, o problema dele era muito mais da maxila que não estava bem posicionada do que mesmo da mandíbula ser muito grande. Ele merecia ficar ainda com o queixo na mesma posição, porque isso é uma característica do paciente. E aqui do ponto de vista de 3/4, a gente observando as mudanças, e as mudanças oclusais, né, do ponto de vista frontal, no pré-operatório nessa imagem de cima, do pós-operatório nessa imagem inferior, perfil oclusal do lado direito, pré-operatório superior e pós-operatório inferior, e o perfil, né, oclusal pré-operatório nessa imagem superior e pós-operatório nessa imagem inferior. E que, por fim, esse paciente, devido a ele ter dentes com anatomias muito pequenas, ainda fez uma finalização com lente de contato, melhorando ainda mais a estética do sorriso, combinando com a face que ele já tinha. Então isso daí é uma combinação de tratamento que existe também, principalmente quando o paciente tem algumas alterações dentárias em que, apesar de a gente conseguir uma face adequada, uma mordida adequada, muitas vezes ele faz uma finalização estética, melhorando sim o sorriso dele, deixando ele com um rosto mais adequado e um sorriso belo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, dos pacientes que apresentam a classe 3, o prognatismo mandibular, e fiquem ligados porque na nossa parte 4 a gente vai falar dos casos que são mais desafiadores, que são os casos das assimetrias faciais.